Mosaicos do Tocantins de hoje está imperdível. Temos música, vamos falar também sobre a importância da literatura indígena na educação básica e tem também, se você é louco pelo melhor amigo do homem, você vai se identificar com o trabalho da ONG Amiguinhos de Quatro Patas. O Mosaicos do Tocantins deste domingo está começando. Bom, e hoje a gente começa o programa muito bem, falando sobre música, especialmente sobre um ícone da música universal. E para falar sobre esse assunto, eu recebo o maestro Bruno Barreto. Seja bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, pelo convite e pela oportunidade de conversar contigo e com seus ouvintes. Então, a gente vai conversar sobre o projeto Pixinguinha e os 8 Batutas, uma viagem pelo mundo do choro. Como começou esse projeto? Infelizmente, assim, a gente percebe que sabe-se muito pouco, a respeito do Pixinguinha, A respeito do grupo, os 8 Batutas, que era o grupo dele, Na verdade, como ele mesmo dizia, eu não sou maestro de ninguém aqui, nós somos 8 batutas, cada um é mestre aí na sua arte de tocar o seu instrumento, então são referências para a nossa cultura. Então, daí está o nosso interesse em estudar a obra do Pixinguinha e tornar esse material público e acessível aí a todos que quiserem buscar. E aí você criou esse projeto que foi aprovado por um edital, E aí você junto com outros músicos formataram esse projeto em apresentações. Como é qual é o objetivo dessas apresentações, de levar ao público, popularizar, ao público? Poxa, nós ficamos assim muito felizes, Esse projeto ele foi aprovado em um edital da Petrobras Cultural, um edital intitulado Múltiplas Expressões. Sabe-se que foram mais de 400 inscrições no Brasil, Eles selecionaram 15 inscrições, na região norte uma apenas, e a nossa foi a proposta, selecionada. Então, a partir desta situação, nós formatamos o nosso projeto para 8 apresentações em Palmas. Sim. 4 já ocorreram, inclusive aqui, Sim, aqui onde estamos, nesse palco. Foi uma experiência fantástica, E as próximas apresentações marcadas aí para o dia 12 e 13 de abril, dessa vez em um formato um pouco diferente, ao ar livre, no Jardim do Palacinho, que é um espaço, assim, culturalmente falando, muito importante para nós aqui também. Sim, muito significativo para a história do Sim. Tocantins também. Bom, e como é o formato? Além de apresentar canções do grupo, do Pixinguinha, dos 8 Batutas, vocês também interagem com o público de que forma? Sim, a apresentação ela está estruturada num formato de recital didático. Certo. A gente entende que nesse momento, para além de tocar as músicas do Pixinguinha, é importante que a gente converse um pouco com o nosso público a respeito de quem foi esse exímio artista brasileiro, o grupo, o repertório. Então, nós estabelecemos ali uma relação bem próxima mesmo com o público, inclusive com relação a dúvidas que eles possuem com os instrumentos que a gente Sim. toca durante a apresentação, o formato do nosso grupo. Então, tem sido uma experiência muito bacana mesmo. E a gente tem tido uma troca assim, muito significativa. Deve ser bem interessante mesmo. Bom, e para a gente já encerrar, a sua formação acadêmica, como você se interessou, De onde vem esse interesse pela música? Sim, o meu instrumento de musicalização é o saxofone, Estou aqui com o saxofone soprano,
o saxofone tem uma família extensa, então muita gente conhece o outro saxofone, né? Apenas aquele que tem um cachimbinho assim. Verdade. Que é maior um pouquinho Sim. que esse, né? Esse aqui é o saxo soprano da família dos saxofones. E eu iniciei a minha vida aqui, né? Depois fui estudar música, eu tenho formação de graduação em música, né? Eu sou formado em composição pela Universidade Federal de Goiás e depois voltei para fazer um mestrado também lá na UFG, um mestrado voltado para música, cultura e sociedade. E aqui em Palmas a gente tem trabalhado muito com formação de grupo, né? Eu atualmente trabalho na UFT, sou coordenador do curso de música EAD que nós Também temos lá. preside a associação, Sou né? presidente da Associação Viva Música, né, trabalho na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, né, na função de diretor de Extensão e Cultura também. Então a minha vida ela está totalmente imergida aí na cultura. Na cultura. Para a gente encerrar, dá para a gente apreciar um pouquinho da música de algo de Pixinguinha, claro? Sim. Pode ser? O que pode você ser. vai apresentar para a Eu gente? vou fazer então aqui um trechinho de Naquele Tempo, Naquele tempo. que é um Vamos chorinho, lá. uma serenata. Tá bem. E a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Fica aí. Bom, e neste bloco eu recebo a professora Maria Célia, pesquisadora da literatura indígena. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. Professora, você escreveu sobre a sua pesquisa, um dos seus temas, né, a sua pesquisa de mestrado, é sobre a invisibilidade da literatura indígena nos materiais didáticos. Como surgiu o interesse por esse tema? Eu já venho pesquisando sobre a literatura desde a graduação. Né? Sim. A minha monografia foi sobre a língua como instrumento de preservação cultural da cultura Cricati, lá no Maranhão. No Maranhão. Eu fiz pela UEMA. Sim. E aí depois eu fiz aqui pela UFT, uma pós-graduação em História e Cultura Indígena. E aí veio o mestrado e eu continuei na mesma linha de pesquisa. E como eu sou professora da educação básica, e a gente percebe que existe essa invisibilidade nos materiais didáticos, tudo que se ouviu falar até hoje sobre indígena foi escrito pelo não indígena, esses materiais. É e aí, desde os anos 90, que já existem escritos, né, escritores indígenas, a Eliana Potiguara foi uma das primeiras a publicar, e a gente não vê esse material nos livros didáticos ou em qualquer outro material. Agora, por que a gente não vê? Por que a literatura, por que os autores indígenas não estão presentes na literatura, não estão presentes na educação básica, na educação de uma forma geral, né? Por que os livros não estão lá, não aparecem? Isso é histórico, né? Essa intenção de invisibilizar os povos indígenas é histórico. Acontece mazelas diariamente com os povos indígenas e os jornais não notificam isso. Não noticiam isso. Então, e os livros didáticos não são diferentes. Durante muito tempo, eles foram os transportadores de distorções sobre os povos indígenas e isso gerou preconceito no imaginário brasileiro também. Mas não tem esse caminho inverso. Hoje Sim. melhorou depois da lei, né? Porque Tornou existe uma obrigatório, lei, né, tornou que obrigatório. Ainda assim, muitas escolas ainda não trabalham. Aqui e ali você vê de forma muito tímida. Inclusive, quando eu concluí a dissertação, eu tomei o cuidado de olhar os últimos livros, eu encontrei um livro que tinha um poema da Márcia Cambeba. Eu digo, olha, está chegando. Mas diante de todas as informações que existem nos materiais didáticos, praticamente é invisível. Agora, a gente sabe, percebe que a cultura indígena ela é oral, né? Ela é
foi repassada secularmente através da oralidade. A senhora defende na sua dissertação, ou a senhora observa isso, essa questão da importância de ter essa oralidade, a forma pictórica, né, a forma do desenho estar, ele é importante. Será que não é isso também que não está no material didático por isso? Porque a escrita indígena ela tem muito disso, tem muitos desenhos, né, eles são muito com essa referência da oralidade que eles têm. A senhora observa isso também no seu trabalho? Inclusive eu defendo no trabalho que a literatura indígena, ela sempre existiu, porque a literatura ela está inerente ao homem. Então, antes do texto escrito, já existia a literatura. As lendas que são passadas como as lendas indígenas para o livro didático, é a literatura indígena, só não foi passada por um indígena, né, para os livros. Mas ali já faz parte, porque a oralidade é também literatura, né? Essas lendas que são passadas, eu considero tudo isso uma literatura. Quando eu falo, mesmo essa oralidade já existindo, foi um não indígena que escreveu aquela lenda e repassou para os livros didáticos e nem deu ônus para esse indígena. E hoje já existem os textos escritos. Muitos textos. Já existem, podemos dizer que existem os clássicos da literatura indígena. Daniel Munduruku tem uma variedade enorme de livros publicados. A Graça Graúna também, a Eliane Potiguara, a Márcia Cambé, todos eles já publicaram muito. O Ailton Krenar, são muitos escritores indígenas, muitos. E assim, eles são muito ativos. Dos anos 90 até hoje, você vê, inclusive eu tenho um capítulo da minha monografia que fala desse protagonismo indígena nos meios digitais, porque foram eles que divulgaram. Hoje você vê a arte indígena nos espaços digitais de forma latente. Os escritores têm os seus blogs, o Daniel Munduruku tem blog, os outros escritores, a Graça Graúna e outros que não são tão conhecidos, eles estão ali, estão no processo de luta, e é um instrumento de luta. A literatura é um instrumento de luta. Inclusive tem cineastas indígenas, né, que estão produzindo, registrando a sua própria história, né? Sim, sim. Agora, nós, leitores, a gente não vê essa literatura. E o professor, o discente, conhece isso também do outro lado? Olha, ou não? Foi uma das coisas que me fez enveredar por isso, continuar com essa temática, porque quando eu iniciei a pesquisa, eu poderia ter feito uma pesquisa, as universidades que apontam alguma coisa relacionada, porque eram pouquíssimas. Muitos professores universitários ou da educação básica, eles não conhecem a literatura indígena ainda. Então, quer queira ou não, é no ambiente da universidade que são formados os professores. Sim. E nesse ambiente tem que estar presente ali também a literatura, para que esses professores já levem ali esse trabalho, esse conhecimento para a educação básica. Mas isso também não impede de um professor da educação básica, no caso eu também, estou inserida nesse processo, de também estar divulgando esse trabalho. E é um trabalho muito bonito. Com certeza é. E a senhora pretende divulgar esse trabalho? Bom, nós estamos aqui fazendo isso. Divulgando. Né? Achei muito interessante. Quando eu tive a informação do seu trabalho, achei muito interessante. E a importância da divulgação. A senhora pensa de que forma a senhora pensa em divulgar esse trabalho? Porque é importante também, porque uma coisa que a gente percebe na faculdade, nas universidades, é que tem muito material interessante, mas fica engavetado. Infelizmente, eles não saem das barreiras da universidade. De que forma a senhora pretende divulgar esse material? Pensa em tornar essa pesquisa, por exemplo, no material audiovisual, por exemplo? Por que não? Você já faz isso, de repente a gente pode fazer aí uma parceria, né? Pois é, seria muito interessante, né? Olha, a divulgação até agora tem sido nos seminários. Eu participo de seminários, nas escolas públicas também. Sim. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu levo esse trabalho. Na universidade, já apresentei umas 2 vezes para as universidades. A minha orientadora, na época, eu participei de uma aula dela, as duas orientadoras, tanto a professora que ficou na banca quanto a orientadora, e repassei esse material também para os alunos. Inclusive, ela falou esses dias, olha, tem uma aluna que está aí, seguindo seus passos, foi incentivada, vai pesquisar sobre a literatura indígena também. Que então, bacana. A pesquisa acontece assim, né? Você vê o material, ninguém quer pesquisar sobre o que desconhece.
Mas às vezes, literatura indígena, opa, eu quero saber mais sobre isso. E aí, você já é um pesquisador e isso vai te instigar a pesquisar É verdade. mais, né? Professora Maria Célia, muitíssimo obrigada pela sua participação. Obrigada Eu que por agradeço. ter aceito o nosso convite aqui no Mosaicos do Tocantins. A gente vai para o intervalo e volta já. Bem, agora eu converso com a Françoise Nunes, que é presidente do Instituto, que é uma ONG, né? Que é Amiguinhos de Quatro Patas. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Seja bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu quero começar nosso bate-papo, eu sou extremamente curiosa. Eu quero saber quando que começou o seu amor pelos animais. Quando eu era pequena. Então vem desde cedo. Desde que eu me entendo por gente. Sim. Desde criança. Que bacana. Bom, você preside os amiguinhos, né? O Amiguinhos de Quatro Patas. Quais são as atividades que a ONG desenvolve? Bom, eu idealizei, né, o Instituto Amiguinhos de Quatro Patas com muita luta. Há quanto tempo? Tem exatamente 6 anos, Sim. né? Que eu venho aí correndo atrás, né, de legalizar. E é uma atividade muito, assim, cansativa. Por um lado, é gratificante demais você salvar uma vida, né, de 4 patas. Sim. Mas, por outro, é um desgaste emocional, né, e físico também. Eu imagino. Como é a rotina? Olha, hoje o Instituto tem em média de 278 animais. Então, essa rotina minha é meio complicada. Eu tinha 3 salões de beleza, né, aqui em Palmas, e abdiquei dos 3 para poder viver salvando vidas de 4 patas. Eu imagino que é um trabalho voluntário, quer dizer, de onde vêm os recursos, então, para você cuidar desses bichinhos? Sim, como se diz, é 0800 da minha parte. Então, para a gente conseguir pagar aluguel, água, luz, 3 funcionários, contador, nós temos a sacolinha. Ah, que legal! A sacolinha, e dentro dessa sacolinha vai esse cheirinho, que é uma patinha. Olha que legal. Deixa eu ver aqui, deixa eu sentir. Olha. Ai, gente, é uma delícia. E um mimo mais lindo. Para você colocar. Muito lindo. Pensando na fauna e na flora, é biodegradável, tá? Sim. A sacolinha e o cheirinho também biodegradável, não vai poluir, né, nosso Sim. ambiente. E pensando nos animais e nos humanos, né? Sim. Porque... Então, como é que vocês distribuem isso aqui, só para o espectador entender? Olha, essa sacolinha, ela é apenas uma bagatela de R$5. Nós temos os parceiros, né? Hoje, a Arlete, a Isabel, um rapaz chamado Diego, o Ronaldo. Que são voluntários. São voluntários. Sim. E eu também vou para o posto de gasolina, né? Sim. Para poder fazer a divulgação. E com essa divulgação, a cada vez o Instituto vai ficando mais conhecido, né? Sim. E aí a gente consegue pagar água, luz, aluguel com essa sacolinha. É assim, uma coisa assim divina mesmo, que vem assim, literalmente veio de Deus a sacolinha na vida do Instituto Amiguinho de Quatro Patas. Uma ideia muito bacana. Agora, Françoise, como é que a pessoa faz? Vocês resgatam animais também? Como é que funciona isso? Olha, é assim, ó. Geralmente a pessoa liga, vê um gatinho, um cachorrinho, um cavalo, tá atropelado, e entra em contato pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Instituto Amiguinho de Quatro Patas. Aciona vocês através das redes sociais? Na ligação eu pergunto a localização, onde é. Hoje, assim, infelizmente o carro do Instituto está quebrado, mas nós vamos de taxi dog, nós vamos de moto fazer o resgate desse cachorrinho, ou gatinho ou cavalinho, gente. Porque agora, até para esses animais maiores, nós também já estamos resgatando. Certo. Nós levamos até uma clínica parceira, né, que faz um preço menor, né, não deixa de cobrar, mas faz um preço menor. E lá ele é tratado, internado, assim, ó, depende do que aconteceu com o cachorrinho. Se for uma patinha quebrada,
precisar de amputar, amputa. Então, assim, gera gastos, Sim, né? sim. E esse animalzinho fica lá, se recupera, recebe alta e vai para o abrigo, para poder a gente trabalhar uma adoção responsável. Entendi. Você falou uma palavra interessante, questão da responsabilidade. Eu acho que é bom a gente lembrar também que maltratar animal é crime, não é? Então a pessoa tem que ter responsabilidade pelo seu bichinho, não é? Pelo seu animalzinho. E Maria, infelizmente aqui em Palmas está tendo um caos. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Se você tem, né, já passou por uma experiência assim de um resgate assim traumático? Vários, Sim. vários. Eu posso citar aqui uns 5. Abuso sexual com o animal. Ai, credo. É. Sério? Abuso sexual com o animalzinho, que é a zoofilia, né? Uhum. Ou a pessoa quer viajar e não quer pagar um hotelzinho, deixa o cachorro acorrentado, sem água, sem comida, coloca até a água e a comida. Isso é crime, não é? É crime. A gente recebe em torno de 5 a 15 pedidos de socorro ao dia. Infelizmente, gente, é ruim falar, mas a gente tem que citar. O poder público ainda não olha para os animais como deveria olhar. Não tem ainda um trabalho institucional, né, nesse sentido. Ainda não. Françoise, Infelizmente. Infelizmente nosso tempo acabou. Tá Então certo. eu só queria lembrar, para a gente encerrar, que também a gente vê às vezes há casos de que a pessoa muda para um outro endereço e deixa o animal. Não, se o animal você adotou, é o tutor, você tem que cuidar dele. Para onde você vai, você tem que levar, não é isso? Começo, meio e fim Não do é? animal. E geralmente, quando o cachorrinho fica velho e precisa de medicações, cuidados, no final da vida do animal, ele é descartado como lixo. O momento que ele mais precisa. Igual a isso gente mesmo. quando envelhece, não é? Pois é. Que precisa de carinho, precisa de amor. É verdade. Querida, muitíssimo obrigada Gratidão, por participar. tá? Viu? Que trabalho grandioso que você faz. Saúde e paz para você. Tudo de bom. Muito obrigada por me receber aqui. Imagina, o espaço está à disposição. Muito obrigada. Ai, que pena, o Mosaicos do Tocantins deste domingo terminou. Mas eu te espero no próximo domingo, à 13h na Record News. E acompanhe também a gente nas nossas redes sociais. Até lá!